Salmo 11. Tema: os estatutos de Deus garantem estabilidade em meio ao pânico. Confiando nele, podemos enfrentar os nossos problemas. Autor: Davi. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Nunca houve um tempo de tanta insegurança. Temos insegurança física e nossos corpos podem sofrer danos a qualquer momento por uma bala perdida, por assaltos à mão armada, por enchentes, desastres, catástrofes ou por explosões. Temos insegurança material e podemos perder tudo o que juntamos com esforço, dedicação e trabalho honesto. E, no entanto, o governo pode também deixar o povo sem condições de manusear até o próprio dinheiro. Temos insegurança na saúde pública, temos insegurança psicológica. Vivemos tiranizados pelo medo e possuídos pelo temor. Já não estamos mais seguros nas cidades de Sodoma e Gomorra modernas, cidades cheias de vândalos e assassinos, homens e mulheres cheios de todos os vícios, criaturas perigosas que matam por nada. Davi estava enfrentando uma situação de perigo diante dos seus inimigos que procuravam tirar a sua vida. Possivelmente era o tempo em que Saul procurava matá-lo. Davi expressa a sua confiança afirmando: no Senhor me refugio. No original, a palavra é Iavé, que significa eterno. Eu tenho eterno refúgio. Eu sei para onde ir e a quem recorrer, dizia Davi em um momento de grande perigo de vida. Para ele não importavam as circunstâncias mais difíceis. Ele sempre tinha Deus como seu eterno refúgio. E ele tinha grande prazer e alegria em dizer isso. Nos versículos 1 a 4 que diz: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Por motivo de segurança, Davi foi várias vezes forçado a fugir. Ser um rei ungido por Deus não o tornou imune à injustiça e ao ódio dos outros. Davi fugiu, mas não como se tudo estivesse perdido. Ele sabia que Deus estava no controle. Embora Davi tenha sabiamente evitado o confronto aberto, não fugiu apavorado de seus problemas. Davi parece dirigir-se aos que o aconselhavam a fugir de seus inimigos. A fé que Davi possuía foi drasticamente contrastada com o medo de seus conselheiros. A fé em Deus nos impede de perder a esperança e ajuda a resistir ao medo. Os conselheiros de Davi tinham medo porque viam somente as circunstâncias assustadoras. Mas Davi era otimista, porque sabia que Deus era maior do que qualquer coisa que seus inimigos
pudessem fazer contra ele. Quando os fundamentos estiverem sendo abalados e você desejar esconder-se, lembre-se de que Deus ainda está no controle. O poder dele não é diminuído por qualquer circunstância. Nada acontece sem o conhecimento e a permissão do Eterno. Quando sentir vontade de fugir, corra em direção a Deus. Ele restabelecerá a justiça e a bondade em tempo oportuno. Vivemos em um tempo de temor. Os homens estão sendo atacados pelo medo que oprime a milhões de pessoas em um mundo afligido pela angústia. Os homens deste século estão sendo tiranizados pelo medo e pelo pavor. A ordem no momento é fugir. Fugir para um lugar de segurança, de paz, de escape. Muitos cristãos estão sendo ameaçados e o conselho da incredulidade é fugir, ao invés de enfrentar e dar o seu testemunho em favor da verdade. Em um tempo como este, necessitamos confiar em Deus como nosso refúgio contra o medo, o temor e o pavor. A confiança em nosso Pai Celeste desfaz todo o temor. Podemos confiar em Deus como nosso eterno refúgio. Ele é todo-poderoso, Ele é capaz de desfazer os efeitos da mais terrível de todas as armas e qualquer intervenção satânica forjada contra os cristãos. O salmista tinha essa confiança e diz: no Eterno me refugio. No versículo 4, onde diz: o Senhor está no seu santo templo. Eu gosto dessas palavras. Deus é o nosso refúgio e está no seu templo. É do templo que vem toda a nossa segurança e proteção, porque Ele se encontra lá. No santo templo de Deus está o nosso perdão e salvação. No seu templo está o nosso grande intercessor, Jesus Cristo, o nosso advogado que não perde nenhuma causa, que nos defende contra os nossos inimigos, nos absolve do pecado e nos justifica para uma vida de santidade. No seu templo glorioso e santo está o nosso nome no livro da vida. No seu templo está a certeza de nossa glorificação. Deus está no templo, o templo está nos céus, e nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está no seu trono, que se encontra no santuário, no lugar santíssimo, e de lá ele reina poderosamente. Parece longe, mas ele está num lugar estratégico, de onde pode governar a todo o universo. Ele está sentado em seu trono, mas está em todos os lugares. Como Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como ele consegue isso? É evidente que nós só podemos entender a sua onipresença através de sua onisciência. E esta onisciência foi aqui colocada na figura de seus olhos. Os seus olhos estão atentos. Ele pode ver a tudo e a todos. Ele sabe de tudo o que acontece neste exato momento, em todo o universo. Ele está presente através do poder de seus olhos que sondam os filhos dos homens. Ele pode estar no seu trono e está aqui ao mesmo tempo, através do seu conhecimento onisciente, porque os seus olhos veem a todos. Nada passa despercebido de seus olhos. Nos versículos de 5 a 7 diz: o Senhor prova o justo, mas o ímpio é a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Deus não preserva os cristãos de circunstâncias difíceis. Ele prova tanto os justos como os ímpios. Para alguns, os testes de Deus são um fogo depurador, mas para outros, um incinerador, algo que acarreta a destruição. Não ignore ou afronte os testes.
e desafios que se apresentam em seu caminho. Use-os como oportunidades para crescer. Esse fato de Deus provar a todos é pura justiça. Ninguém poderá dizer que foi provado, atormentado com tentações, tribulações, percalços e lutas que os outros não tiveram de enfrentar. Se bem que cada qual será provado de maneira diferente das provas de seus semelhantes. Cada ser humano que passar por este mundo terá a sua sorte de provas e testes. Todos passarão pelo fogo das aflições, um de uma forma, outros de outra. Com efeito, o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, a fim de que possam conhecer a Deus e endireitar os seus caminhos. Nos versículos 6 e 7, onde diz: sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes, e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Esta é a obra estranha de Deus. Assim como no passado ele teve que purificar as cidades de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, todos os ímpios que se identificam com o pecado receberão o mesmo quinhão. Serão destruídos com fogo, conforme nos adverte a palavra de Deus, aqui no Salmo 11 e em Apocalipse 21:8. Alguns poderão perguntar, mas por que Deus faria uma coisa dessas? Não seria um ato arbitrário de sua parte? O salmista responde sem detença: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Se Deus é justo, ele aplicará a recompensa merecida para os ímpios, que rejeitaram o oferecimento de sua misericórdia, que custou o imenso sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em que o Filho de Deus derramou seu sangue pelo preço do resgate de todos os ímpios habitantes da terra. A medida da justiça divina não é avaliada meramente por pecados praticados, mas pela rejeição da sua graça e do oferecimento da salvação. Todos quantos aceitarem esse maravilhoso dom passarão pelo fogo purificador do Espírito Santo, Mateus 3:11, e serão batizados por ele nesse processo, em que esse fogo purifica a alma do pecado. Ele os santifica após purificá-los e os livra da ira inflamável que vem com fogo e enxofre sobre os desprezadores da sua graça. O fogo tem o objetivo de purificar a terra, a fim de que possa ser novamente habitada por todos os que foram redimidos. Mas aqueles que rejeitarem a obra de fogo do Espírito Santo serão eles mesmos queimados com o fogo destruidor, porque não pode mais se separar do pecado, que será consumido pelo fogo derramado dos céus. O fogo que destrói o pecado destruirá também os pecadores que se identificaram com o pecado. Isso confirma a justiça de Deus. Mas disse Davi: o justo Deus ama a justiça. Ele não poderia dar um castigo que os ímpios não merecem, ou que ficaria além da justiça. Disse Jesus Cristo que cada pecador levará poucos ou muitos açoites de castigo, dependendo do grau de culpa que lhe é própria, conforme o conhecimento adquirido, e nada mais, conforme Lucas 12, 47 e 48. Ninguém pagará um minuto a mais além do que merece. Isso é justiça. Portanto, a doutrina do tormento eterno não faz justiça ao caráter de Deus e prega a mentira de que Deus não ama a justiça. O fogo do castigo há de destruir e não continuar queimando. Os pecadores impenitentes hão de passar pela segunda morte e perecerão, transformando-se em cinzas. Malaquias 4:3. Mas Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 18:32. Portanto, ele ainda apela para que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. O que fará o Senhor com os justos? Os justos serão recompensados, de tal modo que lhe contemplarão a face.
Esta é a suprema esperança de todos os cristãos. Jamais alguém pôde contemplar a face de Deus. Este foi o grande sonho de Moisés, que, embora falasse pessoalmente com Deus, não podia lhe contemplar a face. Então, um dia, não podendo sopitar esse desejo imenso de ver a Deus, Moisés expressou seu pedido nessas palavras: rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus lhe respondeu: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 32, 18 a 20. Era um sonho impossível. Entretanto, há um dia marcado em que todos os justos poderão contemplar a face de Deus e ser imortalizados nessa contemplação gloriosa. Esse dia está chegando e você também pode se candidatar para ser um dos felizardos. Jesus Cristo está voltando. O nosso Senhor estará retornando em glória e majestade, e os justos contemplarão a sua face e viverão. Concluindo o Salmo 11, o Senhor é o nosso refúgio, enquanto que os ímpios serão destruídos pela ira de Deus. Ele é o refúgio de sua própria ira de fogo e enxofre para o seu povo que busca hoje a sua vontade. O sangue de Cristo é o resgate do fogo que queimará os rebeldes pecadores que rejeitarem esse dom de Deus em seu Filho. Prepare-se, busque a comunhão com Deus, resolva pertencer inteiramente ao seu Salvador. Não permita que as distrações do mundo ímpio o desviem desse maravilhoso futuro. Jamais esqueça que o Senhor é o nosso refúgio em todo o tempo, lugar ou circunstância. Ele pode salvar totalmente a você agora e está se esforçando para que você atenda ao seu chamado. Não deixe essa decisão para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Abandone o seu pecado predileto. Busque o refúgio em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.